O investimento em ações é muito recompensador no longo prazo, é um dos que mais rendeu historicamente. Apesar disso, ele tem muitas armadilhas e nesse vídeo a gente vai conhecer algumas. A gente sabe que investir em ações pode construir uma riqueza muito grande, até mesmo riqueza geracional é construída na Bolsa de Valores através de investimento em ações. Muita gente enriquece, conquista a independência financeira, parece ser um negócio maravilhoso. Historicamente, o investimento em ações ganha de investir em título, em ouro, em renda fixa, em terra, em imóvel, em qualquer outra coisa. É o investimento que mais rende se você olhar historicamente. Apesar disso, a maioria dos investidores não ganha dinheiro na bolsa. A maioria dos investidores vai lá e deixa dinheiro no mercado, né? E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as principais armadilhas que tem no investimento em ações, os principais erros que você pode estar cometendo, às vezes algum amigo seu pode estar cometendo, e eu quero a sua ajuda para até o final você me falar qual desses erros você acha mais difícil ou qual deles você acha mais importante de ser evitado. Mas indo direto ao assunto, que aliás é o que eu sempre faço aqui nesse canal, se você gosta de vídeos diretos, aproveita, se inscreve aí, que eu sempre trago conteúdo desse tipo. O primeiro grande problema é pagar muitas taxas, pagar caro para investir. O investimento em ações deve ser um investimento que você só gasta o que você efetivamente está pagando na ação. Acontece que o que a maioria das pessoas faz é comprar o quê? Fundos de investimento. E aí você deixa lá 1 ou 2% do seu patrimônio ao ano na mão do banco, você presenteia o banco com 1% ao ano para ele investir em algo que você poderia investir sozinho. Ah, mas os gestores escolhem melhor as ações. Mentira, né? A gente vê que, na verdade, a maioria deles perde consistentemente para o Ibovespa, para o SP500, e quem ganha, ganha 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois não ganha mais. Ou seja, não existe ganhos consistentes quando você investe em fundos de investimento. É a maior enganação da indústria. E mesmo assim, muita gente prefere colocar dinheiro em fundo de investimento. Ou quem sabe lá, aquele assessor que cobra um percentual do seu patrimônio, cobra lá 1%, 0,5%, 2%. Gente, quando algo é cobrado para você sobre o seu patrimônio anualmente, isso significa juro composto trabalhando contra você. E dependendo do tempo que você ficar investido, isso vai ficar maior até do que o imposto. Você fala assim, mas o imposto é muito, é 15% do meu lucro. Você vai deixar muito mais do que isso no seu banco lá, no seu fundo de investimento. Por quê? 1% esse ano, o ano que vem é mais 1%, mais 1%, mais 1%, vai multiplicando tudo isso daí. Quando o investimento passa de uma década, provavelmente você deixou mais dinheiro no banco do que você vai deixar com o governo quando você for resgatar. E se alguém não acredita nessa conta, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de escrever para vocês com mais detalhes sobre isso. Claro, você tem aquele assessor também que é remunerado por comissão. Esse é pior ainda, de longe. Esse cara você tem que sair correndo dele, porque ele só quer te empurrar a tralha, porque é com as tralhas que ele ganha mais. Ele vai querer te vender o quê? Fundo de investimento, que é uma tralha, vai querer te empurrar COI, vai querer te empurrar várias coisas que tem uma boa comissão para ele. Não caia nessa. Se você precisa de ajuda de alguém, procure alguém que te cobra por hora. Ah, mas você está falando isso porque você trabalha assim. Não, na verdade eu estou falando isso porque quem te cobra por hora não tem interesse nenhum em te empurrar nada. A pessoa que cobra pelo tamanho do seu patrimônio, ela quer que você coloque mais dinheiro lá na corretora com ele. Então, se aparecer um bom imóvel para você comprar, que poderia ser um excelente investimento, essa pessoa vai falar, não compra esse imóvel não, põe mais dinheiro aqui no mercado que é melhor. É óbvio que a pessoa vai fazer isso, ela precisa fazer isso. Um cara que ganha comissão, então, nem se fala, né? Só vai te empurrar atrás. Então, fuja de conflitos de interesse. Se você precisa de ajuda, procure alguém que vai te cobrar lá por hora, vai te cobrar para ensinar, tá? Ou melhor de tudo, vai ler livro, vai estudar, que você vai investir muito melhor do que se você tiver alguém ali te ajudando. Garanto para você. Bom, daria para fazer um vídeo inteiro só para falar desse problema aí de pagar taxa demais, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre isso no futuro, né? Comenta aí. Mas vamos falar sobre um segundo problema muito grave, que é reagir ao noticiário. O noticiário, ele tá cheio, recheado de notícias negativas. Todo mundo sabe o porquê. O porquê? Porque notícia negativa dá clique, vira fofoca, vira assunto. A gente reage muito mais ao medo do que à esperança. Então sempre você vai encontrar coisas negativas no noticiário. O mundo está cada vez melhor. Cada vez tem menos homicídios, cada vez tem menos violência, cada vez tem menos guerras, por incrível que pareça, cada vez tem menos um monte de coisa, cada vez menos pessoas morrem de desastres naturais, cada vez menos sempre. O que aparece no noticiário?
cada vez mais morte, cada vez mais guerra, cada vez mais homicídios, cada vez mais pai matando filho, filho matando pai, enfim, um monte de coisa absurda. Então a gente tem uma impressão errada da realidade. E se você toma decisões de investimento baseadas no catastrofismo do noticiário, você sempre vai errar. Por isso que você tem que ter a sua própria estratégia. Veja só, desde 1968, quando o Ibovespa foi lançado, ele tem retornado mais ou menos, tá, 10,5% ao ano em dólar. Estou falando em real, estou falando em dólar. Ou seja, ele retorna até mais, ou equivalente ali, ao SP500 no período. O que é muito legal, claro, a gente é uma economia em desenvolvimento, deveria retornar até mais se for ver. Mas é um ótimo retorno. Mas se você olha o noticiário, você vê um monte de coisa negativa que nada tem a ver com esse bom desempenho, você só vê lá desespero. Fuja do noticiário. O noticiário não serve para ajudar você a tomar decisões de investimento. Aliás, o noticiário só serve para te dar ansiedade e depressão. Isso já é comprovado, que quem assiste noticiário tem mais ansiedade, tem mais depressão. Então, enfim, desliga a Rede Globo quando começa o Jornal Nacional, que a sua vida vai melhorar. Eu garanto isso para você. Mas tem um outro erro que o investidor comete que atrapalha os resultados, que é simplesmente focar no curto prazo. Não existe investimento em bolsa para curto prazo. O que existe é enganação para o curto prazo. É pessoas querendo te falar que se você investir, você vai conseguir ter retorno de X% ao mês ou ao ano. Isso não existe. O que existe? Comprar bons ativos e segurar por anos e anos. Isso vai dar um bom resultado? Provavelmente. Até hoje, sempre deu. Mas quando a pessoa não tem essa mentalidade, ele compra a ação, comprei lá 10 mil reais de ação. E aí o cara fica lá no home broker olhando, agora tá 9 mil. Agora tá 8 mil, agora tá 13 mil. Ele comemora quando sobe e fica feliz quando cai. É o cara que está focado no curto prazo. Quem está focado no curto prazo tende a pagar pelo menos 50% mais de taxas do que quem está focado no longo prazo. Não seja essa pessoa que fica girando o seu patrimônio e deixando dinheiro no mercado. Foque no longo prazo, porque no longo prazo, até hoje, o resultado tem vindo e tem sido muito bom. Um outro erro que os investidores cometem é não controlar o risco. É necessário controlar o risco e adequar o risco ao seu perfil. Se você corre risco demais do seu perfil, talvez o seu portfólio esteja emocionante demais. Você fica muito feliz quando sobe, muito triste quando cai. Esse é um grande sinal de problema. Você provavelmente vai vender no fundo, vai vender quando estiver caindo, quando estiver tudo desesperado. Você vai sair e você vai ter prejuízo. Garanto para você. Por outro lado, se você tem um portfólio lá conservador demais para você e não corre risco nenhum, você também provavelmente vai ter um retorno menor. Não tem um nível de risco ideal, mas tem um nível de risco ideal para você. É aquele que você consegue correr sem se preocupar, sem perder o sono. Tem gente que esse risco aí é 100% na renda fixa, no Tesouro Direto. Ok. Tem gente que esse risco pode ser 70% na renda variável. Ok também. O importante é que você alinhe o seu risco com a sua tolerância, não com a do seu amigo, não com a do seu youtuber favorito e não com a do seu cunhado. Tem uma miríade de estudos que comprova que o mercado tende a subir no longo prazo, tende a apresentar bons resultados. Apesar disso, um monte de sardinha acredita que para ganhar alguma coisa ele precisa entrar no momento certo. Ele precisa comprar quando está barato. Isso é um absurdo. Primeiro porque o sardinha nunca vai conseguir acertar a hora de entrar, a hora de sair, né? Pode acertar uma vez, mas consistentemente ele não vai conseguir fazer isso. Vamos supor que você consiga acertar um momento de baixa. Quer dizer, você não entra agora no mercado porque você está esperando a próxima crise. Quanto tempo você vai ficar esperando para entrar na próxima crise? Hoje a bolsa está lá em 130 mil pontos. Você sabe se a próxima crise vai vir amanhã? Se vier amanhã, ok. A bolsa cai lá para 70 mil, você entra de novo e fica rico. Ok, legal. E se isso não acontecer? E se demorar mais 5 anos? E se a bolsa for para 400 mil pontos primeiro, para depois cair para 300 mil pontos e aí você entrar na crise? Você perdeu. E essa é a maior probabilidade. Você esperar demais, o mercado subir demais e você entrar num momento pior do que hoje. O melhor momento para investir é sempre hoje. E tem aquela frase que eu gosto muito, que ela fica muito melhor em inglês, que é time in the market beats timing the market. Ou seja, você ficar mais tempo no mercado é melhor do que você acertar o tempo do mercado. Então nunca caia nessa conversa de analista, influenciador que está esperando o momento certo de entrar. Porque se o cara está esperando há quanto tempo isso daí? Está lá 10 anos esperando, enquanto isso a gente está aqui ganhando, lucrando, patrimônio crescendo, dividendo entrando, um monte de coisa, e o cara está lá esperando. Não caia nessa conversa. Mas um outro erro que igualmente é muito grave é simplesmente investir com emoção. Investir, se não tiver chato, é porque está errado. Se você está investindo direito, provavelmente o processo é chato.
No começo até que não, até que é legal, porque você está descobrindo um mundo novo, você vai começar a estudar as ações, vai começar a estudar lá fundos imobiliários, os ativos que você quer, enfim, que você tem afinidade, isso vai ser bem legal, mas isso passa rapidinho, daqui a pouco você cansa. Um ano depois, já não tem mais graça nenhuma. E se o seu processo de enriquecimento está chato, eu tenho uma boa notícia para você. Provavelmente você está enriquecendo do jeito certo. A gente tem que manter a nossa racionalidade, especialmente em períodos de pânico e de euforia. Então, se você consegue passar por um momento de pânico, uma crise, por exemplo, né? Faz tempo que a gente não tem uma crise grande, a gente teve ali uma pequena quedinha ali no Covid e tal, mas faz tempo que a gente tem uma crise grande. Se você conseguir passar por uma crise grande sem ficar em pânico, se você conseguir passar tranquilo, sem perder o sono, isso significa que você está no caminho certo. E isso melhora com o tempo, tá? No começo, por exemplo, se vier uma grande alta, você vai ficar todo felizinho, vai sair contando para todo mundo, né? Aí lá, quando for fazer a ceia de Natal com a família, vai falar, não, esse ano eu ganhei muito dinheiro na bolsa, e não sei o que lá, dobrei meu capital. Enfim, isso é normal para o iniciante. Aquele cara que está na bolsa há 5, 10, 15 anos, nem fala para os outros, porque as pessoas não entendem mesmo, né? É uma ciência um pouco diferente. As pessoas só querem saber se você ganhou ou perdeu, e na verdade o que a gente está fazendo lá é acumular patrimônio. Então não se preocupa. Se você se emociona muito, se você está muito empolgadinho, quer entrar todo dia para ver quanto é que você tem ali no home broker, isso vai passar, eu garanto para você. Mas esse tipo de emoção leva a um outro problema, a um outro erro possível de acontecer com o investidor em bolsa, que é simplesmente ter um alto turnover. Ter um portfólio que gira muito, ter um portfólio que não se mantém constante. O que dá dinheiro em ações é ficar muitos anos em ativo de valor. Aí o cara fica um ano, vê que aquele negócio não andou, não subiu, vende e compra outro. Pode ser que seja a jogada certa vender aquele e comprar outro naquele ano? Pode até ser, mas via de regra não vai ser. Porque a pessoa que gira, que faz um turnover muito grande, vai deixar o seu rendimento reduzir de graça. Porque quando você gira, você paga um monte de coisa. Você paga corretagem. Ah, mas corretagem é de graça. Não tem problema, você vai pagar spread. A corretora sempre ganha um pouquinho. Você vai pagar spread, você vai pagar imposto, você vai ter o custo do erro, que geralmente vai acontecer. E no fim das contas, o que você está fazendo é matar o juro composto. Então o que você podia estar ganhando de juro composto, você está deixando no mercado aí, em forma desses pequenos custos de transação. Não gire o seu patrimônio. Não está feliz com alguma coisa? Tudo bem, você pode até pensar, colocar de quarentena, pensar, mas tenha muito medo de vender, porque a venda é o pior inimigo do investidor amador. Um outro erro que muita gente comete desde o início é não diversificar. Ah, eu preciso de um grande patrimônio para diversificar. Ou pior ainda, né? Ah, eu não posso diversificar porque senão eu vou ter que ficar estudando muitas ações. Enquanto, na verdade, é o contrário. Quanto menos ações você tem, mais você precisa estudar. Por quê? Se você dividir o seu portfólio em 2 ações, cara, você tem que ser um especialista nessas 2 ações para ter certeza que nenhuma delas vai quebrar e vai te derrubar por completo. Agora, se você tem, sei lá, 50, de repente, juntando o Brasil com o exterior, você consegue ter 50, cada uma delas é menos importante. Você se aproveita mais da convexidade, que é aquela qualidade que as ações têm, de que uma ou outra serão responsáveis por boa parte do seu retorno. Isso é normal, tem um vídeo sobre isso, vou deixar aqui nos cards, tá? Se você não entende esse conceito, vai lá e entende, porque esse negócio é realmente importante. E esse cara que tem 50 não precisa estudar tanto. Claro que ele vai estudar, claro que ele vai pensar muito antes de colocar cada uma na carteira, mas depois que ela entrou, tá muito mais tranquilo. O cara dá aquela olhadinha anual, né, que é o que eu faço, ou dá uma olhadinha antes de comprar. Quando eu vou comprar, eu dou uma olhada. Né? Tá tudo ok, os balanços estão ok. Não olha a cotação, porque a cotação não interessa nessa fase. E você vai olhar, né, se a empresa está dando lucro, aquelas coisas que a gente já conhece, já conversa aqui no canal. Vou deixar um outro vídeo aqui nos cards que fala sobre essa questão de como analisar, como escolher uma ação. Mas não diversificar é um erro grave e muita gente comete. E aí perde mesmo. Não é normal, não pensa você que é normal ter uma carteira de ações com 4 ações, com 5 ações. Pelo contrário, isso é um absurdo, ninguém faz isso. Os maiores bilionários não fazem isso. Pode ver, você pega os exemplos de pessoas que enriqueceram com investimentos, eles têm um monte de ações, muitas vezes mais de 50, chega até a centena de ações. Por quê? Porque eles não são tontos, né? Eles sabem que a gente tem que mitigar o risco. Agora, o que eu vou falar agora para vocês é o que eu acho que é o maior erro. Esse, para mim, é o mais grave e é o que mais custa para você. E, bom, você pode escolher algum outro dos que eu falei aqui, tá? Eu quero que você deixe aqui nos comentários para falar qual que você achou, qual que você acha que é o mais difícil ou qual que você acha que é o mais importante, o mais fundamental que a gente tem que vencer. Mas, para mim,
o pior, o que mais estraga é esse aqui, que é não começar. Se você demora para começar, isso acaba ficando muito caro. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Se você, vamos supor que você vai aposentar com 65, e aí você começa a investir lá R$100 por mês, né, com 25 anos. Quando você for aposentar com 65, você vai ter conseguido juntar mais ou menos uns R$560 mil, uma aplicação aí normal, né? Agora, se você, ao invés de começar com 25 anos, começar com 35 e juntar os mesmos R$100, você vai conseguir juntar R$207 mil. Quer dizer, você começou só 10 anos depois e você juntou menos da metade, quase um terço aí do que você teria juntado se começasse antes. Então, os primeiros anos são aqueles que mais vão virar dinheiro lá na frente. Então, esse é o principal erro. Não demora para começar. Você precisa começar o quanto antes, porque isso que vai garantir o seu futuro. O juro composto, ele precisa de tempo para agir. E quanto mais tempo você tem, mais rico você fica no final. E eu quero que vocês respondam aqui para mim qual desses vocês acham que é aí mais difícil ou qual vocês acham que é mais importante. Se esse conteúdo de alguma forma foi útil para você, eu peço que você deixe aí o seu like, que você comente, que você envie para um amigo que precisa ouvir uma dessas coisas aqui, que de repente está pecando em algum desses erros. Não fala para ele qual é o erro, só manda o vídeo para ele e fica quieto, né? E a gente se volta semana que vem. Até lá!